A seguir, O Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Maia, esse é O Varejista, eu sou CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, a gente vai falar aqui sobre consumo, distribuição, varejo, hospitalidade, mundo empresarial, ambiente de negócio, oportunidades empreendedoras, que aliás é o gancho que eu quero falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é o dropshipping, ou seja, pessoas que por meio de marketing digital, como uma ótima ferramenta de vendas e um modelo logístico de dropshipping, conseguem muitas vezes ganhar cifras assim, vamos chamar assim, sedutoras para quem quer ficar, por exemplo, para quem quer ter sucesso profissional. E eu trouxe hoje aqui o Bruno, né? O Bruno está aqui com a gente, Bruno Baker. Isso. É isso. Bruno Baker. Fundador da Poloro Express. Poloro Express. É isso. Que tem uma história de vida. Bom, antes de tudo, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui com a gente no Varejista. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Eu cumprimento a todos. Para quem não me conhece ainda, como ele disse, Bruno Baker, fundador da Poloro Express. Hoje eu atuo no mercado de dropshipping e também sou mentor, né? Então eu ensino, tenho vários alunos. Sempre estou passando muito conteúdo aí, principalmente no meu Instagram. Então eu vou falar um pouquinho da história dele. A gente vai blocar essa entrevista para que você possa, principalmente você que está em casa, ou se identificar, ou pensar em algum parente, algum familiar que quer algum modelo de negócio e muitas vezes não tem como fazer um alto investimento. E aí tem algumas opções que a pessoa tem, e a gente vai falar do dropshipping, mas por que eu estou trazendo casos reais aqui de dropshipping, né? Porque quando a gente fala, Bruno, de uma teoria, e eu quero começar a nossa entrevista por aí, quando a gente fala de uma teoria, eu quero dizer assim, os gurus, né? O que mais tem no Instagram hoje é guru, né? Olha, faça o que eu estou falando, que você vai ficar milionário. Eu nem sei mais contar quantos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pois é a frase do guru. É isso. Mas eu tô a fim de trazer aqui no programa, e você é um deles, que realmente pessoas que fizeram. Isso. E olha só que interessante. Vamos fazer 2 blocos. Um para ele contar a história dele, do Bruno, que vocês vão ver que é fantástica. E no outro a gente vai mais para os modelos de negócio. Pode ser assim? Pode ser, perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você era um cara lá na escola, nerd, que eu tô sabendo, nerd, que de repente começou a dar aula de física, química e matemática na escola e começou a perceber que a sua própria habilidade de nerd, nesse caso ainda, poderia virar a seu favor. Me conta lá desde o começo na escola, que hora que você percebeu que você poderia ajudar pessoas, que você poderia dar uma aula... Olha, gente, ele dava aula de matemática, física e química. Alguém precisa fazer isso no mundo. Não, eu com certeza. Conta aí pra mim, Brunão. Perfeito, Rodrigo. Pois é, cara. Eu cresci até os 17 anos objetivando uma coisa. Eu achava que o único caminho era passar no Enem, estudar no vestibular, fazer faculdade, me formar, e era esse o único caminho, porque a escola em que eu estudei me treinou para isso, não me apresentou outros caminhos, como o empreendedorismo, por exemplo. Então eu sempre fui alguém muito dedicado assim nos estudos, já que esse era o único caminho para ter sucesso na minha cabeça, eu estudava muito. Eu mandava bem nas provas, eu gostava muito de matemática, física, química, essa era a minha paixão principal. E você queria estudar isso já na graduação? Isso, pelo menos na sua ideia. Eu queria fazer alguma faculdade que tivesse essas matérias como principal da grade. E aí, no final do ensino médio, ali no 3º ano do ensino médio, eu tentei arranjar alguma forma de ganhar dinheiro. E aí eu comecei a dar aulas particulares para outras turmas dentro da minha própria escola. Então eu fechava contato e aí eu começava a dar aula particular. E o que aconteceu? A diretora da escola percebeu que esses alunos que fechavam comigo melhoravam o resultado nas provas. Quer dizer, você conseguia dar aulas melhores no sentido do resultado deles do que os próprios professores? Talvez por conta da linguagem, como eu era da mesma idade, ali a gente conversava e eu ensinava de um jeito diferente. E aí a diretora viu isso e falou: Bruno, assim que você terminar o ensino médio, eu vou te contratar para dar aula aqui na escola para todas as turmas. E aí eu comecei, já saí do ensino médio trabalhando naquela escola, dando aula ali do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Mas deixa eu só ver se eu entendi, só para todo mundo em casa acompanhar. Você ainda não tinha uma mentalidade empreendedora.
Você continuava com a sua mentalidade de eu vou estudar física, química e matemática, por exemplo, na minha graduação eu vou seguir alguma área que tem essas disciplinas e agora, saindo do ensino médio, eu já vou me aperfeiçoar nisso dando aula. Essa era a sua mentalidade, por enquanto. Isso. Tá. Aí você deu aula há quanto tempo e quando que você virou um pouco a chave para outras coisas? Tá. Eu saí do ensino médio em 2017 e dei aula até 2019. Eu fiquei 2 anos dando aula na escola e aí depois eu fui contratado também por curso preparatório, pré-militar. Eu comecei a dar aula, fiquei um tempão dando aula. E nisso que eu dava aula, eu já tinha isso como um estudo para o vestibular. Então, ao passo que eu dava aula, eu estava estudando, porque Claro. a melhor forma de aprender é ensinar, né? Sem dúvida. Então, ensinava, e nisso eu estava me preparando para o vestibular. Em 2019, eu fiz o Enem e passei. Foi aí que eu entrei para engenharia de petróleo. Uma área que, nossa, como ali a região onde eu estava, né, Macaé, Campos, era muito forte, é muito Você forte fez em engenharia petróleo. de petróleo. Eu anotei aqui para te perguntar. Você fez o Enem, você foi bem no Enem, a nota serviu para você, estava dando tudo certo. Tava dando tudo certo. Só que aí o que acontece? Nisso que eu tava dando aula, eu passei no Enem, entrei no vestibular, teve um amigo que me deu a ideia e me apresentou a possibilidade de ganhar dinheiro pela internet. E, paralelo às aulas e à faculdade, eu dava uma pesquisada sobre essas coisas. Como ganhar dinheiro na internet. Só que, claro, eu não tinha muito tempo de focar nisso. Até porque, cara, depois que eu entrei para a faculdade, era o dia todo ali estudando. Quando era prova, eu virava madrugada estudando para as provas. Engenharia não é fácil, cara. Nossa, eu achava que eu era inteligente. Assim, toda a matemática da escola para a faculdade é totalmente diferente. Então eu tinha que ficar estudando muito, isso tomava muito meu tempo. E hora ou outra eu tirava um tempinho para estudar o digital. Eu fiquei ali muito tempo tentando alguma coisa no digital. O primeiro mercado que eu entrei foi o mercado de afiliados. Só que eu não consegui nada com isso. Lembrando... Deixa eu só te interromper para o pessoal acompanhar. Você, enquanto estava na faculdade, então um amigo te apresentou o marketing digital, no sentido de ganhar dinheiro na internet, vamos falar assim. Isso. E aí você começou a tocar paralelamente, com certa dificuldade, por conta da demanda, começou a tocar as duas coisas paralelamente. Mas você percebeu que essa célula de internet, esse marketing digital, poderia te dar mais dinheiro do que se você, por exemplo, seguisse uma carreira de engenharia. Até aí não. Eu não tinha percebido que eu poderia ganhar mais dinheiro do que a engenharia. Tá. Eu não tinha essa noção ainda. Eu achava que era uma renda extra apenas. Então eu tentava ali... Complemento de renda, entendi. Aí, nessa época que eu estava na faculdade e fazendo isso, eu trabalhava em um lugar físico onde eu ganhava R$500 por mês para morar sozinho. Imagina, R$500 por mês para morar sozinho. Cara, eu quase não comia direito, né? E aí eu continuei estudando na faculdade, pesquisando isso, entrei no mercado de afiliado. Comigo não deu certo. O que é o mercado de afiliado? O mercado de afiliado é você se afiliar a um produto, ou seja, você tem o direito de vender o produto que não é da sua autoria. Sim, você pegar e se você transformar em um pega uma revendedor, comissão. um consultor, Isso. você pega um produto de uma marca, sai Isso. vendendo, você pode vender como vendedor autorizado. Isso. Perfeito. Tem Segue. muita gente que dá certo nesse Perfeito, mercado, mas perfeito. para mim eu não soube fazer. E aí, o que aconteceu? Passado um ano, chegou 2020. 2020 veio o quê? A pandemia. Quando iniciou a pandemia, as aulas pararam. E aí eu tive duas opções. Ou eu foco em estudar mais para a faculdade, para quando voltar às aulas eu já estar craque em todas as matérias, ou eu vou aprender algo novo. Foi essa então a virada de chave, a pandemia nesse sentido, sempre lembrando quando a gente cita a pandemia aqui, gosto muito de deixar claro as duas questões distintas, né? Como as pessoas precisaram se virar e buscar novas alternativas e as questões sanitárias e as tragédias que aconteceram na vida das pessoas, que a gente coloca aqui num lugar lateral, porque não tem nem o que comentar, porque isso é extremamente negativo. Isso é claro. Voltando, você precisou, por meio da pandemia, se virar, e aí que você falou assim, cara, acabaram as aulas. Eu não tenho mais o que eu faço. E aí que você entrou no marketing digital. Tinha tempo de sobra. Dava tempo de sobra. E aí, quando eu estava na faculdade estudando, eu ficava querendo mais tempo para estudar para as provas. E eu não tinha. Quando chegou a pandemia, eu falei, cara, agora eu tenho tempo de sobra. Ou uso esse tempo para estudar mais para as provas, ou eu vou aprender algo novo. E aí, o que você foi aprender?
uma ferramenta que mudou minha vida no digital. Que é? Photoshop. Photoshop. Por quê? Porque eu sempre fui um cara que gosta muito de mexer com criatividade. Desde criança, isso. Quando eu era criança... Mas calma, só vou... Isso em 2020? Isso em 2020. Em 2020 você já tinha dado matemática, química, física, mas você não mexia em Photoshop e nem sabia da existência dele? Não. Eu mexi em Canva. Conhece Canva? Sim, conheço o Canva, mas são coisas diferentes. Mas... Canva é bem mais simples. Sim, mas você foi mexer em Photoshop que você não conhecia. Isso, em 2020. E por que o Photoshop mudou a sua vida, cara? Eu vou te falar. Eu sempre fui um cara que gostou muito de criatividade. Eu não falei ainda, mas eu nasci em Nilópolis, Baixada do Rio de Janeiro. E ali, como a região era muito perigosa, eu morava no morro, fui morar em Ricardo de Albuquerque também, que era pior ainda. Eu não podia brincar na rua, então eu ficava muito em casa. Nisso que eu ficava em casa, cara, eu lembro que tinha um terraço assim em casa, aquelas lajes. Lá ficava um monte de entulho, eu ficava criando brinquedo ali, ficava criando um monte de coisa. Aí eu gostava muito de desenhar, eu desenhava meus próprios personagens de gibi, super-heróis. Tudo à mão. Tudo à mão. Mas vamos combinar que esse rapaz é gênio, né? Então dava aula de matemática, física e química e ainda era bom de desenho, é isso? Isso quando criança. Eu gostava de criar. Para você ter ideia, quando alguém me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, criança eu falava, eu quero ser cartunista de gibi. Eu quero criar meus próprios personagens. Muito legal. Mas deixa mas deixa eu segurar para... Eu já vou chegar em produto, deixa eu segurar para o pessoal em casa acompanhar a tua história. Porque e essa é a minha função aqui. E seguindo a conversa para dar direitinho. Você gostava disso, você conheceu o Photoshop, então você digitalizou a sua obra, a sua arte que você fazia à mão. Eu gosto muito de mexer com criatividade, o Photoshop foi perfeito para mim. Porque ali eu conseguia criar, em relação à imagem, tudo que eu pudesse imaginar. Eu comecei a aprender e vi que o Photoshop é ilimitado em termos de imagens. Mas aí vem a minha pergunta agora já mais empresarial, que é onde a gente vai começar a chegar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro. Não só isso, tem uma antes até. Porque Photoshop, tem gente assistindo o programa aqui que mexe em Photoshop, acredita até melhor do que você. No sentido operacional, eu quero dizer, claro. Mas quem não ganha começou a ganhar dinheiro. Como é que você começou a ganhar dinheiro com Photoshop? Por que as pessoas não ganham? Cara, o que você fez de especial? Eu fiz o seguinte, quando eu aprendi Photoshop, no meio da pandemia, como eu tinha muito tempo livre, eu falei, eu vou prestar esse serviço. Só que como é que eu ia prestar serviço de Photoshop se eu não tinha portfólio nenhum, eu não tinha tanta experiência, não tinha anos de Photoshop para vender isso. Então eu falei, cara, eu vou começar fazendo serviço de graça mesmo. Eu vou dar as imagens e serviços de graça, sem cobrar nada. Entendi. Então, eu fazia alguns tipos de proposta para empreendedores. Olha, primeiro, eu posso te fazer de graça em troca de divulgação. Segundo, eu posso te fazer de graça e se você gostar, você paga. No que eu ia fazendo isso, eu fui acumulando portfólio. Então, eu montei um Instagram. Nesse Instagram, no feed, tinha muitas artes e muitos trabalhos que eu fazia. Nos destaques do Instagram, vários stories com vários clientes me recomendando. Eu comecei a crescer no Instagram. E aí começou a ter gente me procurando para fazer. Quando começou a ter gente me procurando para fazer, eu comecei a cobrar. E conforme eu ia aumentando o portfólio, eu ia aumentando o preço também. Ou seja, fui escalando o preço. Chegou um tempo ali no meio de 2021 que eu não tinha tempo de atender todo mundo. E eu chamei pessoas para trabalhar comigo e montei ali uma mini agência. Foi nesse período que eu consegui fazer os meus primeiros 10k líquido por mês. Eu acho muito impressionante ouvir uma história como essa, eu adoro isso, cara. Porque você foi lá e você se predispôs a fazer de graça, entre outras coisas, com uma confiança muito grande no seu trabalho, né? Então isso é muito importante, mas... Nossa, demais, tô falando sério, Bruno, demais. Tem gente ouvindo aqui agora, tem certeza, tem gente ouvindo a gente aqui, vendo a gente, se batendo na cama. Como assim? Eu não fiz isso, né? Mas, só voltando assim, na verdade caminhando, né? Aí você começou os seus primeiros 10 mil reais por mês líquidos, só fazendo Photoshop para as pessoas, marcas, empresas, etc. Me veio o insight. Para que faculdade, né? Quando eu vi o primeiro 10k por mês, eu me lembrei de uma visita técnica que eu fiz na faculdade. Visita técnica é quando você visita uma empresa especializada no ramo que você está estudando. Eu estudava engenharia de petróleo, eu visitei uma empresa em Macaé, lá a gente assistiu uma palestra de um engenheiro, e em um determinado momento uma aluna levanta a mão e diz assim, beleza, mas o que todo mundo quer saber aqui,
quanto que vocês ganham por mês? Aí o engenheiro respondeu, 10 mil por mês. E todo mundo ficou, nossa, agora que deu mais vontade de estudar, 10 mil por mês, vou parar aqui. E eu também fiquei animado. Pô, engenharia, vou sair da engenharia, vou me formar, ganhar 10 mil por mês. Eu fiquei com isso na cabeça. Quando no meio da pandemia eu consegui fazer 10 mil líquido na internet, eu falei, cara, é o que o engenheiro falou na palestra. Então... Mas eu só quero te dizer uma coisa. Não sei, eu quero ouvir sua opinião, né? Não é a faculdade ou a não faculdade. Claro. É o quanto você vai lá, senta e fala assim, eu tenho um objetivo, eu vou fazer isso e eu vou seguir nesse ponto focado, disciplinado, consistente, constante. Sim ou não? Sim. Então, assim, claro, quando você compara uma coisa com outra, pode ter essa visão. Só que o que eu quero dizer é que já sentaram pessoas aqui que fizeram faculdade, que foram empreendedores, como você foi empreendedor, você foi não, como você é empreendedor e também ganham muito dinheiro. O que eu só te pergunto, e quero a sua opinião, claro, eu acho que os estereótipos eles são ruins, né? Então assim, não faça faculdade que não precisa pra nada, não, é ruim. Não, eu sei que você não falou isso, é porque tem gente que vai entender isso. Ou vem pro outro lado, olha, só com faculdade que vai dar certo. Não é nem esse estereótipo, nem o outro estereótipo, é o que você faz com isso, né? Uma questão muito importante que eu preciso falar é que eu não me via também como engenheiro. Eu não tenho paixão, eu não me visualizava atuando como engenheiro futuramente. Então, assim, quem desde pequeno tem essa... Eu acho que é muito mais uma questão de vocação. Quando desde criança você sonha com isso, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, e busca isso, cara, perfeito, vai lá, se é isso que te dá prazer, mas em mim não tinha isso. Como eu disse, desde criança eu falava que eu queria o quê? Eu queria mexer com criatividade, criar coisas. Cartunista e criatividade, engenheiro de petróleo, não era lá. Não, eu tenho um prazer enorme de criar alguma coisa e falar que fui eu que criei. Isso me dá... Isso te dá prazer. Mas aí a gente precisa agora dar o salto empresarial nesse sentido. 10 mil líquidos por mês, você viu que você conseguia ganhar dinheiro. Como é que você deu o salto para o que você faz hoje, que você trabalha com dropshipping, comércio eletrônico? Qual foi esse salto e como é que você está hoje? Tá. Aí eu fiquei muito tempo ainda trabalhando com essa agência, com esses parceiros, prestando serviços de design. Comecei a oferecer outros serviços também, construção de site, tráfego pago. A gente montou uma agência. E aí eu fui ajudando empreendedores a construir marca, porque eu tinha que estudar muito sobre identidade visual, branding, como posicionar uma marca na internet, porque eu oferecia todos esses serviços. Quando chegou 2022, em meados ali de 2022, eu parei e pensei, poxa, se eu ajudo tantas pessoas a construírem sua própria marca, por que eu não tenho a minha própria, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar como ter uma própria marca, e eu me deparei com o mercado de dropshipping, que eu consigo entrar com uma baixa barreira de entrada, né? Com baixo investimento, mas tem um potencial de escala muito grande e eu consigo construir a minha marca também. Mas olha o que eu anotei aqui. Como que você conheceu o dropshipping? Pelo seguinte, como você iniciou sua jornada? Acho que essa pergunta é muito importante, porque tem gente agora assistindo a gente que vai falar assim, poxa, mas eu também quero ingressar no dropshipping. Como é que eu faço? Quais são os primeiros passos? Primeiro ponto, você viu que tem uma história de vida de um empreendedor aqui, nato, né? Tem uma série de questões que foram colocadas aqui, ficou muito claro. Segundo ponto, você precisa entender que o dropshipping é algo que exigirá de você, por exemplo, vai exigir de você dedicação. Porque as pessoas não acham que é assim, né? Dá uma estalar de dedo, vou ficar milionário. Como é que você começou a ganhar dinheiro no dropshipping? O que você fez? Como é que você viu o dropshipping e falou, agora eu vou para esse caminho aqui? Tá, eu pensei, já que eu quero construir uma marca, eu vou construir uma marca de quê? De uma loja? Uma agência? E eu queria construir uma loja, vender produtos, né? E ter uma marca com aquilo ali. Eu queria ver as pessoas usando um produto que fosse da minha marca. E aí eu pesquisei formas de construir isso na internet. E lá estava o dropshipping. Só que eu não fazia ideia do que era dropshipping, do que significava esse termo. Comecei a pesquisar, comecei a assistir vídeo no YouTube. E aí eu vou te falar, deu um tempo, eu não botei nada em prática. Eu só vi, conheci e não botei nada em prática. Só que aí, eu fui pra academia um dia e meu amigo que tava lá, ele falou assim, Bruno, eu tô vendo uma galera vendendo produto aí na internet. Eu falei, cara, é isso. Eu tava pesquisando sobre isso esses dias, dropshipping e tal. E ele falou, e o que você acha da gente montar uma loja junto? Cara, isso daí me deu um ânimo a mais. Eu já tava querendo montar.
e ainda ter alguém do meu lado, né? Para não fazer essa jornada sozinho. É, eu falei, poxa, perfeito, vamos começar. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta para chegar no seu produto, que eu vi que você trouxe um produto aí, eu já quero ver esse produto, que eu sei que ele é atual. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta antes de chegar nele. Eu sei que a primeira loja que você fez... Deu errado. Deu tudo errado, né? Sim. Foi loja do quê? Foi uma loja de pet. Não funcionou. O Pet nome você diz, obviamente, produtos para pet, né? Isso. Não vou vender o cachorrinho ali no drop. Ué, eu já não dei. Eu tenho que esclarecer pro pessoal, né? Mas a gente montou uma loja do nicho de pet, o nome era até engraçado, era Dom Pet primeiro. Aí tinha toda uma identidade visual. Você é criativo, né? Você é criativo. Tinha toda uma identidade Dom visual. Pet primeiro. Uma identidade visual verde e amarela, uma pegada bem brazuca. Tinha um mascote que era um cachorro com roupa de Dom Pedro I. E a gente fez todo esse branding. A loja estava linda, maravilhosa, só que não deu certo por alguns motivos, né? Por conta do público, os produtos que a gente não conseguiu encontrar um escalável. E a gente decidiu, vamos matar essa loja e tentar construir outra. Né? Que é a que você está hoje, que é a Poloro Express. Isso, a gente começou a Poloro. Com esse mesmo sócio? Isso. Com esse mesmo sócio? Isso. E aí agora eu quero que você fale da Poloro Express. Eu sei que você usa dropship híbrido, queria que você explicasse o que é isso. Queria que você falasse do produto, que a gente chegou agora nesse bloco aqui da entrevista para você explicar o modelo de negócio, principalmente para que as pessoas possam, vamos chamar assim, se entusiasmar e se motivar, como você motivou também, e de repente seguir, se quiserem, claro, para esse caminho. Certo. Quando eu me deparei com o fato de que eu não estava conseguindo escalar nenhum produto do nicho de pet, eu falei, beleza, qual nicho então eu vou conseguir escalar? Não consegui pensar. Eu falei, então é melhor eu montar uma loja, que é o que a gente chama de genérica, onde eu tenho vários nichos e consigo testar produtos de todos os nichos até ver qual dar mais certo. Essa era a minha meta. Vender qualquer tipo de nicho e quando um nicho desse mais certo, eu transformasse toda a estrutura da loja focada naquele nicho ali. E aí eu montei a Poloro. No início da Poloro, a gente cadastrou todo tipo de produto, desde produto para carro até produto para mulher, beleza. Nós montamos essa identidade visual. Posso ver? Claro, vou falar sobre o produto também. Tá. O nome não tem significado nenhum, foi um nome que a gente pensou que seria fácil de lembrar, fácil de pronunciar. A partir do nome veio a ideia do mascote. Já que o nome vai ser Poloro, por que não colocar um urso polar de camisa polo, né? A pessoa vai olhar... Ele gosta, né? Ele gosta. A pessoa vai olhar o mascote e vai poder associar ao nome. Claro. E tendo esse mascote, escolhemos as cores azul e branco e iniciamos a Poloro. Conforme a gente ia testando os produtos, procurando vender alguns, eu percebi que o nicho infantil é o que saía mais na minha loja, é o que performava melhor. Então eu comecei a testar só produto infantil. Só que produto infantil tem vários, né? Tem brinquedo, tem roupa. Quando eu vendia um produto de saúde infantil, dava melhor ainda. E por isso hoje nós nichamos toda a loja para o público de saúde infantil, cuidado com crianças, e esse é o nosso propósito. Esse é o que é um nebulizador, pelo que eu vi. Isso daí é um inalador. Perdão. Nebulizador portátil. Tá. Nebulizador também, né? Exato. E hoje nós conseguimos chegar no que eu chamo de nível 2 do drop, vamos dizer assim. Porque quando você começa no dropshipping, o tradicional é você começar com fornecedores chineses, internacionais, e você começa... E o que você faz hoje? Que é o que se chama dropship híbrido, não é isso? Isso, aí é que eu vou citar. É o que eu chamo de nível 2, vamos dizer assim, porque o dropshipping híbrido acontece quando você valida um produto. Então você começou com fornecedores internacionais, tentando vender vários produtos, e você viu que um produto começou a vender bem, escalou, esse produto fez sucesso, como o inalador, por exemplo. Ou seja, é um produto que já está validado. Quando a gente valida um produto, a gente sabe que ele tem um volume de pedidos muito grande. E aí faz muito sentido a gente trazer um estoque da China aqui para o Brasil. Para você não precisar ficar pedindo um por um. Exato. E melhor ainda, proporcionar uma melhor experiência para o cliente. Mas como é que você consegue confiar nisso? Porque tem muita gente que fala com a China, eu posso desconfiar, etc.
Com o que você trabalha? Como é que você faz? Eu queria que você desse essa dica pra gente. A gente sempre teve vontade de montar um estoque no Brasil, só que a preocupação era a seguinte: como é que eu vou trazer? Deve ser muito caro, eu não tenho galpão. Mas a gente encontrou um parceiro, que hoje é um grande parceiro aí, a 3 Cliques. A 3 Cliques fez toda essa logística para a gente, fez todo esse trabalho. Eles têm um galpão, têm um estoque onde eles armazenam os produtos trazidos da China e também arcam com tudo isso e proporcionam uma experiência melhor para o cliente. Então a gente entrou em parceria com a 3 Cliques, mostramos o nosso produto, mostramos que está validado. Eles perguntaram qual o nosso volume de vendas. A gente falou, olha, nós vendemos tantas unidades por mês. Você não pode dizer quantas unidades você vende mais ou menos por mês do produto? Olha, no inverno chega a ser 7, 8 mil unidades por mês. Porque é a nossa alta temporada, assim. Aí a gente mostrou isso para eles e eles falaram, tá, faz super sentido a gente trazer um estoque para o Brasil. Porque quando a gente está enviando direto da China, o produto demora algum tempo para chegar na casa do cliente. Aqui no Brasil e a empresa que você trabalha, a 3 Cliques, você citou, tem base na China também para conseguir fazer isso? Tem. Eles têm parceria também com a FF Order. A FF Order é uma empresa que contém vários agentes. Os agentes, para quem não sabe, são intermediadores, vamos dizer assim. Eles fazem toda a intermediação entre nós, dropshippers, e os fabricantes. E isso é muito importante, né? Porque assim, às vezes a gente vai querer fazer isso sozinho, sem o auxílio de uma empresa que já faz essa conexão, provavelmente você não vai ter o mesmo resultado. Ou estou errado? Sim. E antes de entrar com a 3 Cliques, eu já tinha experiência de trabalhar com alguns agentes antes deles, antes da 3 Cliques. E não era muito legal, porque primeiro a comunicação era ruim, eles não falavam português. Segundo, o tempo de resposta era muito demorado. Então, assim, para eu falar com o fornecedor antigamente, cara, eu trocava, sei lá, 1, 2 mensagens por dia. E isso me complicava muito. Porque como... Te complicava com o cliente, né? Porque para você entregar eu precisava depois, tratar uma situação, resolver um problema e eu não tinha como me comunicar. Aí depois que eu entrei com a 3 Cliques, a comunicação melhorou porque eles têm membros dentro da equipe, tanto chineses quanto brasileiros também, que fazem essa comunicação para a gente. O tempo de resposta é mais rápido, porque tem tanto gente na China quanto gente aqui no Brasil atuando. E eles também personalizam a caixa. Isso melhorou demais o que a gente chama de brand, né? De experiência da marca. O cliente recebe isso aqui... Principalmente para você que é um cara criativo, né? O cliente recebe isso aqui, é diferente, porque esse produto aqui, com essa marca e essa personalização, ele não vai encontrar no AliExpress, por exemplo, não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser na nossa loja. E deixa eu te falar uma coisa pra gente pro nosso final aqui, acredite, a gente já tá no final do bloco aqui, tô com o tempo apertado, mas eu tô sabendo que você foi pra China. Com a 3 Cliques, inclusive. Isso. Como é que foi na China? Fala rapidinho, foi um videogame lá, você me contou? Parecia que eu tava num videogame, cara, num filme, porque a China é muito organizada e o que eu tenho para trazer de lição de lá é a disciplina. Foi uma das principais lições, disciplina e humildade, porque tanto o chefe mais alto, a autoridade mais alta, quanto o menor funcionário, todos eles lá trabalham com muita disciplina, com muito afinco. Eles acreditam mesmo no poder da união ali. Então, quando eu visitava os escritórios, as empresas, visitei fábricas também, eu via muito isso, né? Eu acho que o brasileiro tem que aprender muito com isso. Por exemplo, lá você vê nitidamente que eles têm o prazer de trabalhar, seja qual for a posição. E aqui no Brasil que a gente vê a gente reclamando da segunda-feira. Ah, não, amanhã eu já vou ter que começar a trabalhar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Bruno. Se reclamasse só da segunda-feira, tava ótimo, cara. Se fosse só da segunda-feira, tava ótimo, Bruno. Tava ótimo. A reclamação é de muito mais coisa, né? Foi uma das principais lições que eu vi lá. Legal. E eu creio que seja um dos principais motivos pelo qual a China tem evoluído tanto. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que o grande ponto de conexão do que você falou é uma história de uma pessoa que quis muito realizar o seu sonho e encontrou no dropshipping uma ferramenta. Eu converso muito com o pessoal do dropshipping e a gente fala de uma frase, inclusive falei com o Carlos, que é da 3 Cliques, democratizar o acesso. Eu acho que esse lema, assim, ele é muito forte para o trabalho que a gente está fazendo aqui, inclusive trazendo vocês aqui no Varejista, porque eu trago gente da Magalu, trago gente do Riachuelo, de um outro varejo que as pessoas falam assim, meu Deus, parece que só existe esse. E não, você consegue democratizar o acesso. Pessoas, por exemplo,
que vem de uma origem como você veio, né? Vem de toda a história que você vem, consegue hoje performar, ganhar um dinheiro assim, de mudar a vida da sua família, obviamente a sua própria vida e da sua família por meio de um acesso democratizado. Então acho que esse é a grande vitória do que a gente tem buscado fazer nesse sentido. Parabéns demais pelo seu trabalho. Deixa o seu Instagram aí para quem quiser te seguir. O meu Instagram é @BrunoBaker com 2A. Bruno B-A-A-K-E-R. Bruno Baker e o A do Baker com 2 As. Perfeito? Isso, perfeito. Show de bola, Bruno. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tá obrigado, bom? Rodrigo. Obrigado a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Isso aí, Varejista volta rapidinho com mais uma história de muito sucesso para você anotar tudo e de repente virar um Bruno Baker e começar a ganhar também muito dinheiro com um trabalho de muita dedicação. Até já. A seguir, O Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Voltamos rapidinho com o Varejista e mais uma grande história de sucesso de pessoas que realmente começaram um negócio e que hoje tem não só história para contar, aquela história de internet, dos gurus, igual a gente falou no primeiro bloco, mas principalmente histórias sérias, comprometidas, que dão resultado e que podem fazer você dar resultado também. E agora no segundo bloco eu falo aqui com Mohamed Izzat, pronunciei certo? Pronunciou certo. Fundador do Grupo Izzat, que também trabalha com dropshipping e que é uma pessoa que eu posso garantir, trabalho sério. E é por isso que está aqui para a gente conversar. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, estar aqui para a gente conversar. Eu que agradeço a presença, é uma honra estar aqui conversando com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha história, compartilhar insights, compartilhar algo que vai agregar realmente para a pessoa que está em casa. Você falou tudo, agregar para quem está em casa. A gente costuma dizer na BMC News, nosso slogan aqui, nosso tema, BMC News, informação que gera valor. E essa entrevista, esses dois blocos, acho que esse é o grande ponto, né? E se você me permitir, eu vou fazer mais ou menos a estrutura que eu fiz no primeiro bloco. Falar um pouco da sua história, até para ter realmente algo validado, algo que aconteceu, algo real. Depois a gente fala do modelo de negócio. Combinado. Me conta um pouco a sua história. O que você começou a fazer? Como é que você começou a entender sua vida profissional? O que você começou que deu errado, que deu certo, para você chegar no mundo do dropshipping? Eu comecei na minha carreira com 9 anos. 9 anos? Você tem quantos anos? Tenho 23. 23, tá. Começou com 9, vai. Comecei com 9. Comecei com 9 vendendo balas e alfajores embaixo da prefeitura da minha cidade. Lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 5 mil habitantes. 5 mil habitantes, a cidade que eu nasci, cara. Então, tipo, você só aqui nesse andar tem 5 mil. É isso que eu ia te falar. E você conseguia vender para 5 mil, uma cidade com 5 mil pessoas, você conseguiu ganhar dinheiro vendendo alfajor. Isso. Beleza. A minha avó, ela tinha um local físico embaixo da prefeitura. Aí eu peguei esse local que ela tinha e coloquei umas balas, uns alfajores lá, a pessoa chegava de manhã para trabalhar na prefeitura, já comprava. Aí eu voltava de tarde, quando estava indo embora, e comprava de novo. Aí o resto do dia eu estudava, né? E naquele momento eu vi que eu deveria me movimentar. Mas volta, que eu anotei aqui. Você estudava na restante do dia porque você está falando pela sua idade, você ia para a escola. Isso. E aí qual era a divisão de horário que você fazia? Eu pegava ali de manhã, começava entre 8 e meia as atividades na prefeitura. Vender? Não, que abria a prefeitura para as pessoas irem trabalhar. Tá. E aí quando as pessoas iam trabalhar, elas ficavam esperando a prefeitura abrir, né? Ficava ali na frente, eu estava ali vendendo balas e alfajores. E que hora você ia para a escola? Eu ia à tarde. Ah, você ia à tarde. É isso que eu queria entender. Aí você ia à tarde para a escola. De manhã que você vendia os alfajores. Entendi. E quanto que você começou a ganhar? Assim? Que foi o primeiro dinheiro que você viu, que você falou, cara, isso aqui é legal, hein? Você lembra quanto foi? Porque você tem 23. 23. Você tá falando de 9 anos, a gente tá falando aí de 14 anos. Então, a gente tá falando do ano de 2010. Isso. Então, você lembra quanto que você viu de dinheiro na mão que você falou, cara, legal? Na época, eu via um dinheiro que não dava lucro. Essa era a real. Não dava lucro? Não dava lucro, mas eu já comecei a movimentar com as próprias pernas. Então, eu peguei um dinheiro ali, um dinheiro aqui, comprei uma caixa, vendi aquilo por unidade, ia vendendo, mas eu acabava comendo todo o meu estoque, então eu acabava com... Não, pera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi. Você começou sua venda empresarial ganhando dinheiro, só que o dinheiro que você ganhava não dava lucro porque você comia o seu estoque. Então o alfajor era bom mesmo, né?
É isso mesmo? Era top. Criança com 9 anos vender alfajor, o que ela faz com o lucro? Bom, vou comer meu alfajor, né? Mas vamos lá, e quando é que você pegou essa história e falou, não, calma, preciso ganhar dinheiro, preciso dar resultado, eu comecei ali fazendo isso, fiz 1 mês, 2 meses, vi que estava girando ali, mas acabou não dando certo por vários fatores. Um era a idade, né? Obviamente, uma criança com 9 anos, ela não tem capacidade suficiente para gerir um negócio. E aí, meu segundo negócio foi criando páginas ali no Facebook, páginas de meme, etc., onde eu cobrava para anunciar nessas páginas. Aí eu comecei a monetizar ali, fiz umas camisetas personalizadas para vender nessas páginas. Você enxergou a questão de meme na internet. Isso. Que página que você abriu? Eu abri uma página... Se é que você pode falar, não sei. Não, pode. Uma era Zoeira Limitada e outra era MM. Mas e aí, você já ganhou dinheiro com isso? Isso que eu não entendi. Eu ganhava dinheiro com isso. Porque as pessoas, para usar essas páginas como central de publicação, então, por exemplo, aqui na BMC News, vem alguém aqui querendo anunciar na BMC News. Aí vocês têm que cobrar para ela anunciar. Tem a mesma coisa que eu fazia nas páginas, isso eu tinha uns 13 anos. Você com 13 anos já cobrava das pessoas para anunciar na sua página, porque você tinha um bom engajamento, uma boa visualização por conta dos memes. Isso. Essa foi sua lógica. Isso. E você não tinha aí estoque para comer. Então Não. imagino que aí começou a dar resultado para você. Aí começou a gerar resultado, só que daí o que eu pensei? Pô, eu vou criar uma marca para essa página e aí eu vou começar a vender camisetas dessa página para as pessoas que seguem a página. E qual foi a marca? Foi a marca MM. Tá. Tipo, a gente fez um layout, fez as camisetas, estampou, distribuiu e não vendeu nada. Gosto dessas histórias, né? Fui lá, fiz, estampou, deu tudo errado. Vendeu 10 e a gente fez 100. E pensa, a gente fez 100 e aí começa um dos grandes fatores que a gente vai falar logo logo, que é, eu fiz 100, tive que pagar pelo estoque, estocar o estoque, enviar o estoque para casa das pessoas que compraram e fiquei com o estoque parado. Você pegou 100, vendeu 10... Pagou toda essa logística, vamos chamar assim, no modo geral. Não pagou a logística, teve prejuízo. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, você pagou que você tirou dinheiro do bolso, é isso que eu quero dizer. Você pagou essa logística, só vendeu 10, obviamente, você não recuperou o seu investimento, ficou com o estoque ali parado e fez o que com as 90 camisetas? Tá lá. Tá lá. Eu fui distribuindo para um para outro porque não foi. Aí tentei juntar o caixa, né? A gente pagava em torno de R$23 na camiseta, vendia a 60, 70, então deu para ter uma lucratividade nas que venderam, mas não retornou o retorno sobre o investimento. Mas aí eu já aprendi a começar a pensar como empresário, o primeiro ali foi vendendo balas e alfajores, o segundo foi colocando a minha marca em camisetas e vendendo dentro dessas páginas. Aí depois o que eu fiz? Eu vendi as páginas, peguei R$6.000 e comecei a comprar e vender carros. Calma, vamos organizar para todo mundo entender. Alfajores, tava legal, não deu resultado porque eu comi o estoque. Legal. Fui fazer páginas de memes. Comecei a ter um certo resultado, peguei uma grana, fui vender camiseta. Deu tudo errado na camiseta porque a camiseta simplesmente não vendeu. Aí você pegou um dinheiro que era o que você poderia investir na camiseta e falou, não vou vender mais camiseta, deixa esse estoque para lá. Arcou com prejuízo, pegou a grana e foi revender carro. É isso? Tô fazendo... Não. Eu ainda fiquei com prejuízo porque quem me ajudou a comprar essas camisetas, a ter esse primeiro dinheiro para o estoque foi o meu irmão mais velho. E eu também consegui dinheiro emprestado com a minha avó. Não foi nem com a minha mãe que ela não ia apoiar essa loucura. Não ia. Mas o que eu quero dizer assim, independente de você arcou com prejuízo. Eu arquei com prejuízo. Aí surgiu uma outra grana dos anúncios, você resolveu ir fazer revenda de carro. Não. Eu peguei as páginas, em vez de eu estar à frente dessas páginas, eu vendia as páginas. Eu vendi essas páginas para outra pessoa que queria tocar. Entendi. E aí peguei esse dinheiro cheio e aí eu fui comprar e vender carros. Você vendeu a empresa, vamos chamar assim, memes da internet. Vamos colocar dessa forma. Isso. E aí com esse dinheiro que você foi vender carro. Isso. Nisso eu tinha 14 para 15 anos quando eu vendi. Você já fez a sua primeira transação empresarial com 14 para 15 anos. Que beleza. E aí você pegou esse dinheiro e foi vender carro. Deu certo o carro? Então, o carro deu bastante dinheiro, assim, na época. Eu lembro que eu ia pro colégio, tinha 16 anos, e eu já tava colocando, 5, 6K de lucro no bolso por semana. Eu ficava, mano, o que eu tô fazendo aqui, sendo que quando eu sair daqui, eu me formar, eu vou ganhar 1.500, 2, 3,
sendo que eu tô fazendo isso em 3 dias? Eu fiz um negócio hoje, deu 3 de lucro, o que eu tô fazendo aqui? E aí começou o questionamento. Começou o questionamento que existia algo além do que as pessoas colocavam ali, o sistema, né, trazia pra gente, que é o quê? Você vai estudar, você vai completar o ensino fundamental, ensino médio, vai pra faculdade, passa a vida inteira, trabalha numa empresa, você vai ganhar 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. E aí eu entendi que, tipo, eu tava fazendo isso, só que em paralelo eu também tava trabalhando com 16 anos, eu conseguia fazer isso, aí a cabeça explodiu, né? Porque daí você vê que, tipo, não é só isso. Vê que você não tem limites. Vê que você não tem limites. E aí, quando é que você partiu, que você falou assim, não, vou parar de vender carro, vou para outro lugar? Ou você ficou bastante tempo ainda fazendo essa questão de comercialização de carros? Eu comecei com 6K, no final eu finalizei ali, eu vendi todos os carros e aí eu fui morar com meu irmão. Nessa época acabou não dando certo, tive alguns prejuízos, fiz alguns investimentos errados, apostei em coisas que não eram tão certas e acabou não gerando o resultado que eu queria. Aí depois dessa venda dos carros, vendi todos os carros, tudo bonitinho, fui morar com meu irmão. O meu irmão que... Esse mesmo que tinha que te emprestado dinheiro lá? Esse mesmo que tinha, e esse mesmo ele se envolveu no negócio das camisetas comigo também. Uhum. Então, tipo, fui morar com esse meu irmão, que ele faz medicina na Argentina. Fui morar, fiquei 1 ano com ele lá. Ele tem uma empresa de livros, a gente fez lá a empresa de livro dele e tal. Até hoje ele trabalha com isso, é o que ele se sustenta e tal. Trabalhei 1 ano com ele, aí eu vim visitar São Paulo para conhecer, que meu pai trabalha numa mecânica aqui, e eu acabei ficando por São Paulo. E você já tinha quantos anos, né? Esse aí eu tinha 19 anos. Você tem hoje 20? 3. Então a gente tá falando agora 19 para 23, o que você fez esses 4 anos? Chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo, e aí eu fiquei 2 anos trabalhando com meu pai. E aí, o que acontecia com meu pai? Tipo, por ser de idade diferente, outra geração, outra coisa, eu tinha uma visão sobre o negócio dele, ele não tinha a mesma visão que eu sobre o negócio dele. Acabou que eu tentava trazer melhorias, trazer coisas que a gente poderia fazer. E ele não queria. Não ia. E aí a gente sempre tinha bastante atrito. Entendo que eu era um pouco imaturo, enfim, não vem ao caso, mas... Trabalhei 2 anos com ele e no final do 2º ano, em novembro, eu conheci o mercado de dropshipping. E como é que você conheceu esse mercado? Eu fui Deixa eu ver se eu entendi. De novo, eu faço essas recuperações para o público acompanhar bem. Você começou a trabalhar com seu pai e viu que não dava certo. Com certeza você começou a pesquisar alguma coisa. Quando eu falei viu que não dava certo, nesse sentido que você falou, né? Ele queria ir para um caminho e você queria ir para outro. Aí você começou a pesquisar para chegar no dropshipping. O que aconteceu? Eu lembro exatamente do dia e de como que aconteceu. Tipo, eu tava num mês assim que, cara, eu tava acordando 6 horas da manhã, eu chegava às 6 horas da manhã na oficina, eu limpava toda a oficina, todo mundo chegava, a oficina tava um brinco, e eu comecei a me dedicar ao máximo. Nisso que eu comecei a me dedicar ao máximo, eu comecei a ler, eu comecei a buscar sobre empreendedorismo, eu comecei a buscar sobre negócios, e aí eu entrei nesse público aí, caí num anúncio, e aí o cara falou assim, você pode construir um negócio, um e-commerce sem ter estoque. Aí eu falei, como assim que eu posso começar um e-commerce sem ter estoque? Como que isso funciona? Aí eu entendi o que era a modalidade de dropshipping, e aí eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. Por quê? Porque você tinha experiência da camiseta. Era o que eu estava escrevendo aqui agora para te falar. Porque quando você recebeu a informação de que você não tinha, por exemplo, que ter um estoque, você falou, poxa, agora acho que eu tenho uma oportunidade, né? Agora eu tenho uma oportunidade. Porque quando eu entendi que qual que foi a grande explosão de mente? Eu poderia vender um produto, na hora que eu vendesse esse produto, eu recebia o dinheiro, eu pagava o fornecedor enviava para o cliente, eu ficava só com lucro. E aí eu falei assim, mano, como assim? Aí eu fiquei desacreditado, né? Aí eu fui buscar, vi que pessoas estavam fazendo isso e estava dando certo, pessoas tinham resultado com isso, e aí eu entrei com a cabeça de tipo assim, eu vou fazer isso aqui acontecer, por quê? Porque se o fulano fez e ele tá me ensinando a fazer, eu faço também. Eu só preciso sentar nas mesas que ele sentou, ouvir as coisas que ele ouviu, me conectar com as pessoas que ele se conectou, gerar o valor que ele gerou e vai dar certo para mim também. E essa parada aí de geração de valor também é muito forte. Quando você fala geração de valor, no sentido da logística do dropshipping, é isso que você está dizendo? Não, tipo, de gerar valor na vida das outras pessoas. Impactar a vida das outras pessoas. Não, perfeito. O que eu quero te dizer é o seguinte, aí você, quando você pesquisou o modelo, você começou vendendo o quê? Então você foi lá, pesquisou o modelo, não preciso de estoque. Você começou vendendo o quê? Quais parceiros? Porque você falou um ponto chave que a gente fala sempre aqui.
Quando você vai para o dropshipping, que você depende de outra empresa para te mandar o produto, essa caneca, por exemplo, lá para o teu cliente, você precisa trabalhar com pessoas que você confia. Senão você vai dizer para o cliente que a caneca vai chegar, ela não vai chegar, sua credibilidade está arranhada, você não vai conseguir vender mais. Como é que foi o começo disso? Como é que você empreendeu nesse sentido? No início a gente estava numa época anterior ao que está hoje, né? Então a gente processava tudo pelo AliExpress, fazia a venda no nosso site, processava pelo AliExpress, do AliExpress China, Brasil e ia embora. Aí a gente começou a vender uma cesta de massa, de seca-massa, um produto totalmente nichado. Foi quando eu comecei a ter minhas primeiras vendas, ver que tinha que arrumar aqui, que tinha produtos que ia ter mais boleto, outros que iam pagar mais no Pix, outros que ia pagar mais no cartão. E você falou que eu não consegui só anotar o produto que você vendia. Qual produto que você começou a vender? É uma cesta, eu não vou saber o nome, eu chamava de cesta mágica. Cesta mágica multifuncional. O que ela fazia? É uma cesta, assim, que ela tem uma cesta dentro da cesta, e aí quando você levanta ela, sai toda a água, sabe? É para escoar a água da massa. Ah, para escoar a água da massa. Escoar a água da massa. Entendi. E vendia bem essa? Foi as minhas primeiras vendas. No primeiro mês eu fiz R$8.000 só desse produto. R$8.000 brutos? Brutos. Só desse produto. Mas você vendia produtos genéricos no começo do dropshipping, você não era nichado. Não. Até hoje a gente se tornou, né, a maior marca de produtos genéricos, tanto do mercado de drop quanto de qualquer outro mercado, porque não existe marcas que tenham uma marca que tem que vende todos os tipos de produtos com a própria marca. Então a gente se tornou a maior marca de produtos genéricos do mercado hoje. Justamente por isso, por pegar todos os tipos de produto, criar uma percepção de valor em cima desse produto e aí vender esses produtos com já o valor gerado em cima deles. E você decidiu ir para o genérico porque você consegue atingir todos os públicos, mas tem muita gente que fala que só consegue resultados mais efetivos indo para o nichado. O que você tem a dizer? Você é bem genérico e tem gente que defende que resultado mesmo vai para o nichado. Como é que você consegue ganhar tanto dinheiro no genérico? Hoje a gente tem 20 marcas e a nossa única marca é a marca pública da Isat Express. Então, se qualquer um que está aí em casa digita Isat Express, você vai conhecer a Isat Express. E a Isat Express, ela é uma das nossas 20 marcas e ela é genérica. Por quê? Porque a gente conseguiu construir algo que não existe, que é criar marca para produtos genéricos. Então, com isso, você passa um valor, tipo assim, a gente pega um produto por R$30, R$40 e vende um produto a R$200. Por quê? Porque mesmo sendo uma marca genérica, você passou credibilidade o suficiente e criou engajamento do público. Sabe uma coisa que eu tenho muita dúvida no dropshipping e é objeto de uma pergunta que eu anotei aqui para você? E eu falo isso desde quando eu comecei a conversar com o Carlos Trigo da 3 Cliques, com o professor Luciano e o Thiago do Jornada Top, você deve conhecer muito bem. Eu falo assim, cara, as pessoas olham, né, vocês dizendo de maneira objetiva, comprei esse produto, vamos pegar essa caneca só para exemplificar, né? Eu vou vender essa caneca no meu dropshipping, por favor, gente, é só um exemplo numérico, tá? Redondo. Eu vou vender a R$100. E vocês contam para todo mundo que vocês compraram esse produto pelo dropshipping, com estoque grande, etc. Com todas as questões que vocês falam. Comprei a 10, um exemplo, tá? Comprei a 10. E eu, cliente, que vamos supor compraria essa caneca, a primeira coisa que me vem à cabeça é assim, cara, eu vou lá comprar onde vende a 10, cara. E aí o professor Luciano vem com a sabedoria do professor Luciano, vira para mim, Rodrigo, é esse o ponto. Poucas pessoas querem realmente trabalhar e se desenvolver nisso. O que ela quer é a caneca e ela vai pagar 100. Isso vai acontecer para sempre. 0,001% é que vai entender toda essa dinâmica de comprar lá a 10 e ficar rico. Essa é a sua opinião também? Ou você pensa um pouco diferente? Então, o que eu penso? É simples. Por que você paga R$10.000 no MacBook? Eu pago R$10.000 no MacBook porque ele entrega para mim aquilo que eu desejo que ele entregue. Tá, e quando você compra o MacBook, você pertence a que tribo? Não sei se chega a ser uma tribo, eu entendi a sua pergunta, mas de pessoas que usam o Mac como seu computador pessoal. Da comunidade que utiliza o iOS. Como o computador pessoal. Tanto que eu tenho o Apple Watch e eu tenho o iPhone, porque eles se conectam, né? Esse é o ponto. É exatamente isso. Exatamente isso.
quando você compra um MacBook, quando você compra o Apple Watch, você está comprando a marca. Você está comprando a percepção de valor que criaram sobre a marca. A geração de valor que fizeram sobre a marca. E é sobre isso. Se eu pegar essa caneca aqui, ó, eu tenho certeza, se eu criar um marketing para todos os fãs do BMC News, oferecendo essa caneca que custa R$25 e a gente paga R$5 para personalizar, se a gente vender para você que está em casa por 150, você vai comprar. Por quê? Porque é de uma marca que você confia, porque é de uma marca que você acredita. Então não adianta nada querer vender essa caneca para uma pessoa ou que não conhece a BMC News ou que não quer a marca. Não, sim, eu entendo e eu tô entrando nesse assunto porque eu acho ele interessante, É tá? interessantíssimo. É o que eu acho mais interessante, porque veja, eu entendi perfeitamente quando você falou aqui da comunidade, né, na questão do iOS, que você falou aqui que você deu esse exemplo da caneca, mas veja, eu não tenho, por exemplo, Mac, por exemplo, vamos pegar esse exemplo que você deu. Eu não tenho onde, pelo menos que eu consiga chegar, comprar esse Mac. Você citou 10 mil, vamos, de novo, é só um exemplo, tem versões mais baratas e mais caras, mas o que eu quero dizer é 10 mil. Eu não sei onde ele é vendido por 2 mil, por exemplo. O mesmo modelo. Não é um genérico, estou dizendo o mesmo modelo. Eu não sei onde ele é vendido por 2 mil. Ao passo que quando vocês vendem essa caneca, vocês dizem onde ela é vendida a R$10. E a pessoa mesmo assim não vai lá. Né? E aí o professor Luciano fala, é isso, Rodrigo, porque a pessoa quer comprar de mim, a pessoa quer comprar da minha loja, ela quer comprar porque ela não quer ter esse trabalho. Quando ela olha o site, por exemplo, do AliExpress, ou ela vai conversar com um fornecedor chinês, por exemplo, ou até em inglês, ele falou, ela já dá um passo para trás e fala, eu vou lá comprar na loja do professor Luciano, por exemplo, ou na loja do Mohamed, como você está citando, na Izat, no grupo Izat, na Izat Express. Isso é bem interessante, né? Porque é um pensamento que vocês conseguem se conectar com o consumidor. Eu acredito que, como eu falei assim, diferente da Apple, obviamente que eles pensam no chip, eles pensam na experiência, eles pensam na marca, eles pensam no design, eles pensam na UX, eles pensam na UI, eles pensam em tudo para quê? Para te oferecer um computador por R$10 mil que eles não pagam R$10 mil de insumos. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Só que dizer que eu acho ou não acho o produto à disposição. E aí eu quero saber que é o seguinte, você usa o dropshipping híbrido, né? Queria que você explicasse isso. Eu queria que você explicasse que empresa que você utiliza de maneira a você confiar no trabalho de fazer essa logística para você funcionar, porque é um ponto muito interessante para quem quer seguir esse caminho, né? Você já passou por muitos perrengues, com certeza. Hoje, com que empresa que você trabalha, como a pessoa pode confiar nisso? O que é o dropshipping híbrido? Explica para todo mundo. E sempre lembrando, para deixar muito claro, dropshipping nada mais é do que uma loja virtual que tem um modelo, uma loja digital, né? Que tem um modelo logístico que, em vez de você comprar direto de quem está te vendendo na loja, esse vendedor, como por exemplo é o caso do seu grupo, importa direto, né, da China, por exemplo, e essas empresas entregam direto na sua casa, ou seja, você abre uma loja sem estoque, correto? Que foi o exemplo que você estava dando da camiseta. Explica o que é o híbrido e com quais empresas você trabalha. Hoje eu trabalho com a 3 Cliques, que é quem convidou a gente também, vocês, e basicamente eles que fornecem os produtos tanto internacionais quanto nacionais para a gente. Aí, eles têm a possibilidade de importar algum produto que a gente está vendendo muito na China, trazer para o Brasil e distribuir aqui do Brasil para a casa do nosso cliente. E muitas pessoas que, até os próprios conhecidos, alunos, as pessoas elas têm que entender sobre essa parte de produtos, né, de logística, porque é uma das partes mais importantes do projeto. Se você vai construir uma loja onde você tem que vender produtos, você tem que entregar esses produtos. Porque querendo ou não, senão nada funciona, né? Se não tiver um fornecedor, se não tiver uma base por trás para fornecer esses produtos, fornecer a logística, não vai dar certo. Concorda comigo? Concordo. É por isso que eu estou te perguntando, né? Senão você não vai conseguir fazer com que o seu cliente receba aquilo que você prometeu para ele. Exato. E aí tem algumas empresas, e hoje a gente trabalha justamente com a 3 Cliques, a gente tem uma parceria com a 3 Cliques, que ela faz toda essa logística para a gente, personaliza os produtos para a gente, cuida dos nossos produtos dentro do armazém lá na China e aqui no Brasil. Porque tendo a 3 Cliques, por exemplo, como você tem, você consegue focar 100% em vender, né? Em marketing. Ou seja, você se preocupa em marketing, em vendas, e não fica se preocupando com um tipo de estrutura, vamos chamar assim,
que você não, vamos chamar assim, não tem o know-how para fazer e o seu foco total em vendas, por isso que você consegue potencializar. É mais ou menos essa lógica? É mais ou menos isso. Obviamente que como um fornecedor ou qualquer outra pessoa exige relacionamento, exige você conhecer as pessoas, existe você alinhar as coisas, existe você combinar as coisas. Então não é um relacionamento que você chega hoje no fornecedor e fala, traz 1.000 xícaras para mim, Ele não vai fazer isso. É um trabalho muito mais complexo e que exige seriedade. Relacionamento. Né? Relacionamento. E para a gente finalizar, tem um ponto que eu sempre digo no dropshipping, é isso que me fascina nesse mundo do dropshipping, é a possibilidade da democratização do acesso. Você é uma pessoa que desde muito cedo já vendia alfajor, por mais que comia todo o estoque, vendia lá alfajor e conseguiu uma oportunidade de mudar a sua vida e a vida da sua família. Você entende hoje que o dropshipping, dessa maneira democrática que é uma grande oportunidade para quem não tem acesso, por exemplo, aos maiores cargos de executivos ou às grandes empresas, para que a pessoa consiga realizar os seus sonhos e mudar a sua própria vida e da sua família? Hoje, o que eu vejo sobre o dropshipping? Hoje eu tenho aluno que é pai desempregado, começou no drop, teve resultado e hoje está alavancado. Eu conheço a mãe que começou realmente no mercado porque era uma oportunidade de poder trabalhar de casa, ficar com o filho, cuidar do filho e ter um negócio digital. Então, hoje a gente tem diversos alunos que saíram de Uber, saíram de CLT, são jovens que não querem seguir o caminho tradicional. A gente tem várias pessoas que não tem nada de especial. São pessoas comuns, que entenderam que basta elas entender uma metodologia, buscar por um caminho, buscar parceiros que vão ajudar ela nesse caminho, que é o que vai gerar resultado para essas pessoas. Então hoje não tem distinção de raça, etnia, cor, nada. Eu não vim de uma família rica. E hoje a gente tem 20 marcas rodando, 20 marcas fortes. Hoje a gente tem uma empresa de tecnologia, tem uma empresa de educação, tem um grupo realmente com várias empresas, várias pessoas, tem um escritório. Então, tudo isso é possível por causa que o dropshipping, né, o mercado digital como um todo, ele democratizou isso. Porque em que outra época da humanidade, da fase da existência da Terra, você poderia vender um produto, seu fornecedor enviar diretamente para casa do seu cliente e você cuidar só do marketing? É isso que as grandes fazem, né? Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre. Então a gente tem o mesmo modelo de logística e produtos que essas empresas. A única coisa que a gente precisa fazer é se diferenciar no meio da multidão, criando marca, criando percepção de valor, criando comunidade, gerando valor na vida das outras pessoas. Porque quando as pessoas começam no mercado com esse intuito, gerar valor, ela vai ficar rica. Mohamed, muito. Eu preciso encerrar porque o tempo do programa acabou. Muito obrigado pelas dicas, por falar das suas parcerias, por trazer tanta credibilidade. Eu te vi na internet, gente, ele falando uma coisa que para mim foi muito importante para trazê-lo para cá. Ele disse assim, chega de gurus da internet que te vendem coisas que eles mesmos não construíram. E eu trouxe 2 no primeiro bloco, né? O Bruno e agora você, 2 pessoas que construíram objetivamente aquilo que eles estão falando. Então, deixa seu Instagram aqui para quem quiser conferir. EU Mohamed Izzat, MOHAMADIZZAT. Eu, Mohamed Izzat. Eu, Mohamed Izzat. Então, Izzat, se você procurar IZZAT, já vai achar. Já vai aparecer com certeza. Eu agradeço demais a sua presença. Quem se interessar, acessa ali o Instagram do Mohamed e vê conteúdo de uma pessoa que você pode concordar, você pode discordar. Você pode gostar do trabalho dele, você pode não gostar do trabalho dele, mas é uma pessoa séria que faz isso realmente com profissionalismo. Mohamed, muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. Fico honrado por ter participado desse bate-papo incrível. É isso. Gente, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Esse foi O Varejista. A gente volta no próximo programa. BMC News, informação que gera valor. Um abraço. Valeu.